Projeto que autoriza o uso de depósito judicial para pagar precatórios e dívidas da Prefeitura é aprovado na Câmara. Após vetar projeto da Câmara, prefeito se compromete a atender reivindicação de moradores de bolsões de segurança. Estes são os nossos destaques. Valinhos, 29 de março de 2016. Está no ar o Câmara em Notícias. Olá. A discussão do projeto de lei encaminhado pelo prefeito Cleiton Machado, solicitando autorização de abertura de crédito para pagar precatórios e dívidas da Prefeitura com prazo de pagamento superior a 12 meses, levou muitos vereadores à tribuna, fazendo com que os trabalhos se encerrassem mais tarde, às 11 da noite. Ao final, o projeto foi aprovado em primeira discussão, pois teve votos contrários. Devido à urgência da Prefeitura para aprovação do projeto, o presidente Tolói marcou uma sessão extraordinária realizada ontem e o projeto foi definitivamente aprovado. O texto teve parecer contrário da Comissão de Finanças e Orçamento e mesmo assim foi para a votação e teve a aprovação de 9 vereadores. 6 votaram contra. No segundo turno de votação, realizado em sessão extraordinária na última segunda-feira, o projeto foi definitivamente aprovado. O projeto permite à Prefeitura usar cerca de R$ 9.300.000 que estão depositados judicialmente, sendo R$ 4 milhões para pagamento de precatórios e R$ 5.300.000 para pagamento de dívidas. Para utilizar o dinheiro, a Prefeitura se ampara em leis complementares federais e também em uma lei municipal aprovada no ano passado. A lei permite o uso de até 70% dos depósitos em casos específicos. Mas para quem votou contra o projeto, como é o caso do vereador Giba, a discussão em torno desses recursos ainda está na Justiça e por isso é preciso cautela. Segundo ele, atualmente o município não atende a alguns requisitos para o uso do dinheiro. Primeiro, quita o precatório. Comprova para o Legislativo, pagamos, quitamos o precatório. E depois, mande-se uma nova lei com a dívida fundada. É isso, o Tribunal de Justiça é isso que ele está dizendo. Ninguém aqui é contra esse pagamento. Tem que se pagar. Tem que se pagar esses 4 milhões dos precatórios e ajudar no pagamento da dívida fundada. Temos aqui muita responsabilidade. O parecer dessa casa, perfeito, excelente, dentro da legalidade. O vereador Rodrigo Fanhani Popó, que é favorável ao projeto, reforçou que a autorização já foi dada pelo Tribunal de Justiça. Quando a gente coloca em xeque a responsabilidade e a competência do Tribunal de Justiça, isso é muito grave. Hoje o país está numa calamidade pública, temos várias pessoas passando necessidades e passando um monte de problema em várias cidades, e isso não é exclusivo de Valinhos. Mas se nós temos uma perspectiva de pelo menos acenar com uma melhora e trazer isso em retorno para a nossa sociedade, para os nossos munícipes, é obrigação desse parlamento reconhecer dessa maneira. Dr. Moisés Abujade disse que os recursos vão ajudar a Prefeitura a investir em obras e serviços para a população, já que vai aliviar o caixa. Ele afirmou ainda que não entende o porquê dos questionamentos que vão contra o projeto. A maior parte dos municípios já pegou. Nós estamos sem dinheiro, estamos sem grana, todo dia pede para fazer ponte, para cortar mato, para não sei o que lá, para não sei o que lá. Tem o dinheiro, não usa. O vereador Lorival Messias também criticou quem é contra o uso dos depósitos. A partir do momento que ele pega os 4 milhões de dinheiro e paga o precatório, sobra 4 milhões para fazer obra social, é o que eles não querem que faça para a população. Os vereadores Israel Scupenari e Tonico não concordaram com a proposta e sugeriram o desmembramento do projeto. E o DEP, o Departamento de Precatório, diz que tem que primeiro pagar o precatório. Então eu entendo que esse projeto tem que ser desmembrado. Desmembrado. Quanto tem que pagar de precatório? 5 milhões? Manda para cá um projeto com 5 milhões, paga o precatório, depois manda outro projeto em seguida. Mas eu entendo que o parecer aqui, ele está claramente grifado em negrito aqui, dizendo, paga os precatórios. Eu voto para pagar os precatórios. Pagou o precatório, cai na legalidade para pagar fins diversos. Eu entendo isso. Para pagar fins diversos. Aí paga os fins diversos. Usa o dinheiro. Está lá para ser usado de forma
correta, de forma regular. Eu entendo isso. E os moradores de bolsões de segurança ocuparam novamente o plenário da Câmara durante a sessão. O veto do prefeito Cleiton Machado ao projeto do vereador Israel Scupenaro, que pretendia repassar à prefeitura a responsabilidade por serviços básicos nessas áreas como poda de árvores e tapa-buraco, foi mantido pelos vereadores com o compromisso de que o prefeito vai atender a reivindicação por meio de decreto. O compromisso foi acertado em reunião com os moradores no último dia 18 de março. O vereador Rodrigo Fanhani Popó concordou que a reivindicação tinha que ser atendida por decreto, já que a lei proposta na Câmara foi considerada inconstitucional. Na sessão da semana passada, ele explicou que era preciso alterar um decreto de 2003 que deixava a cargo dos moradores a responsabilidade pela manutenção nos bolsões. Não é de competência do vereador modificar decreto. É prerrogativa única e exclusiva do prefeito. Então, esse é o meu entendimento. O vereador Israel Scupenaro, autor do projeto vetado, não concordou com a decisão da prefeitura de não sancionar a lei de sua autoria. Eu não vejo inconstitucionalidade no projeto, que eu não estou fazendo nem mexendo em decreto, mas sim no artigo 6º da lei. E também, quando o veto fala de não ser de interesse público, primeiro ele é de interesse público, é de interesse da população. E também a questão de gastos, sem apontar de onde saem os gastos não precisam ser apontados. Os munícipes que moram em Bolsão pagam imposto como qualquer munícipe que não mora em Bolsão e tem direito a esse serviço pelos seus impostos. O entendimento do vereador Dr. Moisés Abujad, no entanto, foi diferente. Veja bem, quando a gente vai fazer uma lei, a gente tem que atingir o objetivo. Qual é o objetivo? É esse? Então tem que fazer na forma da lei. Ou então a própria justiça, o promotor, etc. e tal, que é o que vocês estão vendo hoje aí. É juiz e promotor o tempo inteiro segurando as coisas, porque está tudo errado. Então precisa estudar bem, fazer as coisas direitinho, na forma da lei, que funcione. O líder do governo na Câmara, vereador Dinho, garantiu que o decreto do prefeito será publicado na imprensa oficial. Então eu quero aqui parabenizar a organização dos moradores dos Bolsões, quero aqui parabenizar o vereador Israel Scupenaro, mesmo que tardia ou atrasada, porque ele já está aqui há 7 anos nessa Casa de Leis, podia ter feito antes, e parabenizar o prefeito por ter condicionado a esse projeto mais uma conquista da população valiense. Após o intervalo, vereadores apresentam projetos para oferecer internet de graça em ônibus da cidade e pagamento de passagem no transporte coletivo com cartões de débito e crédito. Voltamos já. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas, coração. Juventude, fé. Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. E este é um mosquito que está assustando o país inteiro. Na verdade, o mundo inteiro. Quer saber? Esse mosquito não vai fazer mal a ninguém da minha família, amigos ou aqui no meu bairro. Eu comprei essa briga. Eu já falei com os meus amigos da escola e eles vão falar com os pais deles e com os vizinhos. Mãos à obra. Vamos fazer uma faxina. Limpar o quintal, piscina, tudo. Vamos para as ruas, de casa em casa, informar e pedir ajuda para combater o mosquito. Favor pra gente? Fala com todo mundo sobre isso. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Atitude 10, fica 0! Ministério da Educação, Governo Federal.
O que o meu filho aprende na escola vale para a vida inteira. É por isso que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, professores e especialistas, vem trabalhando na construção da Base Nacional Comum Curricular, para que todas as escolas tenham uma Base Nacional Comum Curricular, que ajude a definir o que precisa ser ensinado na educação básica. Acesse o site e participe! Uma pátria educadora se faz com a participação de todos. Agora é a hora do quadro Destaques, com as principais reivindicações e projetos apresentados pelos vereadores na última sessão. Projetos como internet de graça em ônibus da cidade e pagamento de passagem no transporte coletivo com cartões de crédito e débito foram alguns deles. O vereador Giba apresentou indicações solicitando à prefeitura que determine a retirada de imóveis velhos abandonados em calçadas da Vila Boa Esperança. O material, segundo ele, está a céu aberto em algumas ruas, como a Caetano Capovilla. Giba afirmou que a retirada do lixo é questão de saúde pública, já que os móveis podem servir como abrigo para animais peçonhentos, trazendo risco aos moradores. As indicações foram encaminhadas à prefeitura. O vereador Dr. Pedro Damiano apresentou o requerimento pedindo informações da prefeitura sobre o despejo de esgoto sanitário proveniente do bairro Parque Portugal, no Ribeirão Pinheiros. Segundo ele, o material deveria ser direcionado à estação de tratamento de esgoto Capuava. O vereador afirma que, ao ser lançado no Ribeirão Pinheiros, o esgoto segue para o rio Atibaia, onde a Sanasa, responsável pela distribuição e tratamento de água em Campinas, faz a captação. Para entender melhor a situação, Dr. Pedro pergunta se há vazamentos na rede coletora de esgotos do bairro e, caso a resposta seja positiva, questiona o porquê da demora no reparo. O requerimento foi encaminhado à prefeitura. O vereador Henrique Conte apresentou um projeto de lei que propõe uma nova opção para pagamento da passagem de ônibus aos usuários do transporte coletivo. A sugestão é obrigar as empresas a instalar máquinas para cartão de crédito ou débito, assim como já ocorre na cidade de Jundiaí. O objetivo, segundo ele, é reduzir a circulação de dinheiro nos coletivos e aumentar a segurança de motoristas e passageiros. Conte explica que o sistema deve funcionar como nos estabelecimentos comerciais. O passageiro insere o cartão na máquina, escolhe a opção crédito ou débito, digita a senha e em seguida a catraca é liberada. Caso a lei não seja cumprida pelas empresas, o projeto estipula a multa diária de cerca de R$15 mil até que a legislação seja obedecida. O projeto está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado. O vereador Paulo Monteiro apresentou um projeto de lei que prevê a obrigatoriedade de as empresas de transporte público de Valinhos oferecerem internet sem fio Wi-Fi gratuita nos ônibus. Além de favorecer a inclusão digital dos moradores, o vereador acredita que o serviço será um atrativo ao uso do transporte coletivo. Paulo afirmou que a internet permite universalizar o acesso à informação e possibilita a interação com os serviços públicos em geral. O projeto também está em análise nas comissões permanentes da Câmara e ainda não tem data definida para ser votado. O vereador Dr. Moisés Abujade apresentou o projeto de lei que propõe a realização anual de uma semana para a prevenção à ambliopia. A doença, que se caracteriza pela perda ou redução da visão, deve ser tratada até os 6 anos de idade. Após esse tempo, ela pode se tornar irreversível. De acordo com o projeto, as atividades de conscientização e prevenção seriam realizadas na semana do dia 7 de maio. O Dr. Moisés aconselha que todas as crianças realizem exame oftalmológico até os 4 anos de idade para diagnosticar diferenças de poder refracional entre os olhos. Se apresentarem estrabismo ou houver história de ambliopia na família, a criança deve realizar esse exame mais cedo. E na última sessão, mais 3 vereadores anunciaram a troca de partidos. As bancadas dos partidos com representatividade na Câmara foram alteradas com o fim do prazo que permitiu a troca de partidos sem o risco da perda do mandato por infidelidade partidária. Dr. Pedro Damiano saiu do PR e foi para o Partido Verde, o PV, mesmo partido do vereador Henrique Conte. Em seu discurso, Dr. Pedro declarou-se independente, nem a favor e nem contra a base governista. Conto com o entendimento de vocês, no sentido de que entendo esta minha mudança, no sentido de melhorar ainda a minha participação como vereador desta cidade. Mantenho a minha independência, eu não sou da base, muito menos
da oposição ao prefeito, mantenho a minha independência, então nada muda. O que for bom para Valinhos, venha de onde vier, terá o nosso apoio. O que não for do nosso acordo, continuaremos criticando e impedindo. Já o vereador Léo Godoy deixou o PT e ingressou no PDT. Ele reafirmou que seu mandato continua sendo participativo. Estarei militando agora num partido que também é socialista, é de centro-esquerda, vamos dizer assim. Não muda os objetivos, muda-se apenas os caminhos. A participação eu faço em todos os âmbitos, faço a participação inclusive nos movimentos, faço a participação nos movimentos em que acontecem em São Paulo, faço a participação nos movimentos que acontecem em Valinhos. O vereador Dinho deixou o PCdoB para se filiar ao PSD, mesma legenda do vereador Dr. Moisés Abujade. Estou trocando de time, estou vindo para um partido, sem desmerecer o trabalho dos demais partidos de nossa cidade, mas acreditei no projeto e por isso estou aqui, vereador Moisés e presidente do partido, com toda força do mundo, com toda disposição, coragem para trabalhar, para continuar fazendo Valinhos a melhor cidade da região metropolitana, uma das melhores do país. Antes desses vereadores, outros parlamentares já tinham anunciado a desfiliação com base na emenda. O presidente do Legislativo, Rodrigo Toloi, que saiu do PDT e foi para o DEM, o vereador Kiko Belloni, que deixou o PSDB para ir para o PSB, e o vereador Giba, que saiu do PDT e filiou-se ao PMDB. A emenda à Constituição, que autorizou os detentores de mandatos eletivos em todo o Brasil a mudarem de legenda, deu prazo de 30 dias para as alterações. O PCdoB, o PR e o PT foram os partidos que perderam representantes na Câmara de Valinhos. Já o PSB ganhou um vereador. Com as mudanças, o PMDB, com 4 vereadores, passa a ser o partido com a maior bancada. Em segundo, aparece o PSDB, com 3 vereadores. O PSD, o DEM e o PV têm 2 vereadores cada. Já o PDT, o PSB, a Rede e o PROS possuem 1 vereador cada. O posto de atendimento ao trabalhador de Valinhos, o PAT, oferece 8 novas oportunidades de emprego. Confira. O PAT oferece vagas para auxiliar de manutenção de edificações hidráulica e elétrica, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, auxiliar de limpeza, montador de estruturas metálicas calheiro, atendente balconista, auxiliar de cozinha e vendedor externo com veículo próprio. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes, 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. Hoje é dia de sessão, veja o que será discutido e votado pelos vereadores. O projeto do vereador Henrique Conte, que obriga os novos condomínios e loteamentos que forem construídos na cidade a projetar áreas que possam conter a água da chuva, é um dos itens que devem ser votados na sessão de hoje. O projeto vai evitar que grande quantidade de água chegue aos córregos e ao Ribeirão Pinheiros, o que tem causado enchentes em diversas regiões da cidade. De acordo com o texto, as áreas de contenção poderão ser na forma de tanques, espaços de lazer com capacidade de retenção e drenagem ou reserva florestal. Também está na pauta da sessão o veto do prefeito Cleiton Machado ao projeto do vereador Henrique Conte, que queria declarar todas as espécies de jequitibá rosa como árvores imunes ao corte. A prefeitura alega que o projeto é contrário ao interesse público, já que pode inibir o plantio de novas árvores na cidade. No veto também há a alegação de que árvores nativas já são protegidas por leis estaduais e federais. Outro projeto que está na pauta é o que fixa normas que devem ser seguidas na construção e em reparos nas calçadas do município. A proposta é de autoria do vereador Rodrigo Fanhani Popó. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link Ordem do Dia. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 e 99 da NET ou pelo site no link TV Câmara. O Câmara em Notícias termina aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde.